Caio, vamos lá então, falar das eleições da Venezuela, né? O site do CNE, ele está fora do ar desde domingo e isso tem possibilitado a checagem independente dos resultados das eleições. Para além disso, quais são os pontos levantados por especialistas que criticam a falta de transparência nos resultados das eleições na Venezuela? O principal ponto em relação às eleições do último domingo na Venezuela são a falta de transparência em relação aos resultados. Num primeiro momento, assim que as urnas foram fechadas, houve uma certa, podemos dizer, confusão, um certo apagão, as informações não estavam claras, e pouco depois, algumas horas depois, o CNE acabou divulgando o resultado totalizado de 80% dos votos, dando vitória ao atual presidente Maduro e não ao líder opositor. O que foi muito criticado pelos especialistas e pela oposição é que as atas das mesas e as atas das sessões de votação não foram divulgadas para que esses resultados pudessem ser auditados independentemente. Esse é o principal ponto, porque as pesquisas até então mostravam uma vantagem bastante significativa em relação do candidato da oposição em relação ao Maduro, e quando os resultados foram finalmente divulgados, a apuração foi divulgada, não foi o que se confirmou. Essa questão podia ter sido resolvida se as atas tivessem sido divulgadas, o que acabou não acontecendo. Desde então, Maduro já fez 2 pronunciamentos públicos, né, condenando a violência que, segundo ele, estaria sendo provocada pela oposição. O que a gente já sabe e o que podemos afirmar sobre essa onda de protestos na Venezuela? Olha, o que acontece é que a tensão na Venezuela parece que está crescendo. Naturalmente, com a falta de transparência e a imediata condenação, não apenas por parte da oposição venezuelana, mas também por parte da comunidade internacional em relação ao modo como as eleições foram feitas na Venezuela, fez com que parte da população, uma boa parte da população, ficasse insatisfeita, e alguns deles, inclusive em bairros tradicionalmente chavistas, foram às ruas. E ao mesmo tempo, houve um significativo aumento da repressão por parte do governo venezuelano. Então, os últimos números dão conta de que pelo menos 11 pessoas teriam sido mortas durante esses protestos, e, inclusive, dados oficiais do governo venezuelano dão conta de que mais de 740 pessoas teriam sido presas. Então, os protestos continuam acontecendo, talvez se espalhem, enquanto a repressão parece cada vez maior também. Até agora o Brasil está sendo cauteloso e ainda não reconheceu a vitória de Maduro. Essa não é uma posição típica da diplomacia brasileira, que costuma retificar os resultados oficiais. Por que o Brasil está atuando dessa forma diferente? Pois é uma boa pergunta. O Brasil realmente está atuando de forma diferente nesse caso. Ao contrário de alguns outros países, por exemplo, Honduras, Bolívia, Nicarágua, Cuba, que reconheceram imediatamente a vitória de Maduro, o Brasil, junto com os Estados Unidos e outros países, demandaram por parte do governo venezuelano uma transparência maior. Eu acho que isso está no contexto de uma preocupação que tinha dentro do governo brasileiro sobre algum tipo de fraude, algum tipo de inconsistência nessa eleição. O fato de que o governo venezuelano continua não mostrando, não divulgando essas atas, chancela essa preocupação brasileira e essa cautela maior brasileira. Por que as eleições presidenciais da Venezuela elas atraem tanta atenção internacional? A Venezuela é um país bastante grande e importante no contexto latino-americano. A gente teve um líder que foi bastante influente por mais de 25 anos, que criou um regime na Venezuela, que é o bolivarianismo, que foi o Hugo Chávez, que teve uma influência bastante significativa, uma influência ideológica em outros países, como Bolívia, e até em agrupamentos políticos brasileiros também. Então tem essa questão na América Latina, no momento que a esquerda estava ressurgindo com força nos governos latino-americanos no início da última década, quando o Hugo Chávez surgiu. Então tem essa questão ideológica, mas naturalmente também a Venezuela ela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, maiores que a Arábia Saudita. Então a Venezuela é um país importante estrategicamente
e economicamente, não só para a América Latina, como para o resto do mundo. Também há a questão de que, que a crise que atingiu a Venezuela, principalmente nos últimos 5 anos, ela fez com que milhões de venezuelanos saíssem do país. Então, toda a região, inclusive Colômbia, Brasil, mas também até os Estados Unidos, estão recebendo um fluxo bastante significativo de venezuelanos. O Chile também é um país que recebeu um fluxo bastante significativo. Então, a tensão na Venezuela e a situação na Venezuela acaba também afetando o resto do continente, o resto da região. O Maduro, né, ele já pediu a retirada dos embaixadores dos países que não reconhecerão a sua vitória. Qual poderia ser o impacto sobre o Brasil e a América do Sul caso ocorra um rompimento político com a Venezuela? Bom, a tensão na região vai aumentar significativamente. A gente percebe que, embora existam esses pontos de tensão com Venezuela, a região da América do Sul é relativamente pacífica, relativamente estável, e a criação de um ponto de tensão internacional na Venezuela, eventualmente com um conflito maior ou um acirramento das disputas de Venezuela com outros países, como Colômbia, Chile, pode criar mais tensão na região, o que não é bom, ainda mais no momento que outras partes do mundo já estão bastante tensionadas.